Bloco 52. Brasil, localização e território. Aula 1. Brasil. Localização, extensão e pontos extremos. Nessa vamos conversar sobre algo super importante para a geografia e que sempre aparece no Enem e em concursos. A localização do Brasil, sua extensão e seus pontos extremos. Primeiro, vamos falar onde o Brasil está localizado. O nosso país fica aqui na América do Sul, certo? A maior parte do território brasileiro está nos hemisférios sul e oeste. Mas atenção, uma pequena parte, lá no norte, fica acima da linha do Equador. Então já dá para perceber, a maior parte do Brasil está abaixo do Equador, no hemisfério sul. Falando em coordenadas, o país se estende entre os paralelos de 5 graus e 16 minutos de latitude norte, lá no Monte Caburaí, até 33 graus e 45 minutos de latitude sul, lá no Arroio Chuí. Já na longitude, ou seja, de leste a oeste, vai da Ponta dos Seixas, na Paraíba, até a nascente do rio Moa, no Acre. Esses números podem parecer muitos agora, mas depois você vai ver que eles ajudam a entender as distâncias enormes do nosso território. E falando em distâncias, o Brasil é realmente gigante. De norte a sul, a distância é de cerca de 400 quilômetros. É como se você viajasse quase o dobro da largura da Europa inteira. Já de leste a oeste, são mais de 300 quilômetros. Somos um país continental. Agora, vamos aos pontos extremos. Esses são os locais mais afastados nas 4 direções do país: norte, sul, leste e oeste. E eles têm nomes e lugares específicos. O ponto mais ao norte é o Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais ao sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto mais a leste é a famosa Ponta dos Seixas, em João Pessoa, Paraíba. E o ponto mais a oeste fica na nascente do rio Moa, no Acre. Esses pontos não são só curiosidades geográficas. Eles têm importância política, econômica e até estratégica, porque ajudam a definir as fronteiras oficiais do Brasil. E claro, também aparecem em mapas, estudos climáticos e até em questões de prova. Ah, e um detalhe importante. Vocês já ouviram falar na expressão do Oiapoque ao Chuí? Ela é popular, mas não representa mais o extremo norte oficialmente. O verdadeiro ponto mais ao norte é o Monte Caburaí, beleza? Aula 2. Brasil, localização e extensão. Agora vamos conversar sobre algo super importante para a geografia e que sempre aparece no Enem e em concursos: a localização do Brasil, sua extensão e seus pontos extremos. Então, pega o caderno e bora! Primeiro, vamos falar onde o Brasil está localizado. O nosso país fica aqui na América do Sul, certo? A maior parte do território brasileiro está nos hemisférios sul e oeste. Mas atenção, uma pequena parte, lá no norte, fica acima da linha do Equador. Então já dá para perceber. A maior parte do Brasil está abaixo do Equador, no hemisfério sul. Falando em coordenadas, o país se estende entre os paralelos de 5 graus e 16 minutos de latitude norte, lá no Monte Caburaí, até 33 graus e 45 minutos de latitude sul, lá no Arroio Chuí. Já na longitude, ou seja, de leste a oeste, vai da Ponta dos Seixas, na Paraíba, até a nascente do rio Moa, no Acre. Esses números podem parecer muitos agora, mas depois você vai ver que eles ajudam a entender as distâncias enormes do nosso território. E falando em distâncias, o Brasil é realmente gigante. De norte a sul, a distância é de cerca de 400 quilômetros.
É como se você viajasse quase o dobro da largura da Europa inteira. Já de leste a oeste, são mais de 300 quilômetros. Dá para imaginar, né? Um país continental. Agora, vamos aos pontos extremos. Esses são os locais mais afastados nas 4 direções do país: norte, sul, leste e oeste. E eles têm nomes e lugares específicos. O ponto mais ao norte é o Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais ao sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto mais a leste é a famosa Ponta dos Seixas, em João Pessoa, Paraíba. E o ponto mais a oeste fica na nascente do rio Moa, no Acre. Esses pontos não são só curiosidades geográficas. Eles têm importância política, econômica e até estratégica, porque ajudam a definir as fronteiras oficiais do Brasil. E, claro, também aparecem em mapas, estudos climáticos e até em questões de prova. Ah, e um detalhe importante: vocês já ouviram falar na expressão do Oiapoque ao Chuí? Ela é popular, mas não representa mais o extremo norte oficialmente. O verdadeiro ponto mais ao norte é o Monte Caburaí, beleza? Então, resumindo, localização: América do Sul, hemisférios sul e oeste, parte no norte acima do Equador. Extensão: OIB, país continental, mais de 0 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste. Pontos extremos: O de Monte Caburaí, N Arroio Chuí, S Ponta dos Seixas, L Rio Moa. E sabe por que isso tudo é importante? Porque entender a localização e extensão do Brasil ajuda a compreender clima, biodiversidade, população e até economia. Tudo está conectado. Aula 3: Formação e evolução da expansão territorial brasileira. Nessa aula vamos falar sobre a formação e a evolução da expansão territorial brasileira. Então, vamos começar lá no ano de 1494, com o famoso Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividiu a América do Sul entre Portugal e Espanha. Portugal ficava com tudo que estava a leste de uma linha imaginária, e a Espanha com tudo a oeste. Mas, na prática, vocês vão ver, os portugueses não se limitaram só à área que o tratado dizia. Eles queriam explorar mais riquezas e expandir seu território. E como isso aconteceu? Bom, temos que olhar para 3 grandes fatores: a economia, as expedições dos bandeirantes e as missões jesuítas. Primeiro, a economia. Tivemos a pecuária, criada no sertão nordestino, que era importante para abastecer as regiões onde se explorava o ouro. Depois, o cultivo de cana-de-açúcar no litoral nordestino, com grandes propriedades e trabalho escravo. E também a extração de produtos da natureza, como ervas medicinais, guaraná, pimenta, cravo e castanhas. Essas atividades impulsionaram a ocupação da Amazônia. Agora, vamos falar dos bandeirantes. Esses paulistas corajosos, e às vezes bem perigosos, desbravaram o interior do Brasil. Eles buscavam metais preciosos, escravizavam indígenas e enfrentavam quilombos. Graças a eles, o território brasileiro se expandiu para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e várias vilas e cidades foram fundadas. Não podemos esquecer também das missões jesuítas. Eles fundaram reduções para catequizar os indígenas e desenvolver atividades econômicas. Mas os conflitos eram comuns. Colonos e bandeirantes muitas vezes atacavam essas reduções, e em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal.
Tudo isso nos leva a um momento muito importante: o Tratado de Madrid, em 1750. Esse tratado revogou o Tratado de Tordesilhas e estabeleceu novas fronteiras entre Portugal e Espanha, usando o princípio do uti possidetis, ou seja, quem possuía tinha o direito. Esse acordo foi crucial para definir o que hoje conhecemos como território brasileiro. Aula 4: Fronteiras terrestres e marítimas brasileiras. Nessa última aula a gente vai falar sobre fronteiras do Brasil, tanto terrestres quanto marítimas. Primeiro, vamos situar o Brasil no mapa. O nosso país ocupa cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa quase metade da América do Sul. E com esse tamanho todo, é claro que temos muitas fronteiras, né? Falando de fronteiras terrestres, o Brasil faz limite com 10 dos 12 países da América do Sul, menos o Chile e o Equador. A extensão total dessas fronteiras chega a aproximadamente 15.700 quilômetros. É muita terra para cuidar. Algumas fronteiras, como a que temos com a Bolívia, são especialmente longas. Agora, falando de fronteiras marítimas, nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico, com uma costa que mede cerca de 7.367 quilômetros. Mas atenção, não é só uma linha no mapa. O Brasil divide o mar em diferentes zonas, e cada uma tem regras específicas. O mar territorial, que vai até 12 milhas náuticas da costa, é totalmente controlado pelo Brasil. A zona contígua, logo depois do mar territorial, permite que a gente faça fiscalização, tipo alfândega e controle sanitário. E a famosa Zona Econômica Exclusiva, ou ZEE, que vai até 200 milhas náuticas, onde podemos explorar recursos naturais, como o petróleo do pré-sal. Falando de leis, a Constituição prevê uma faixa de fronteira terrestre que pode ter até 150 quilômetros de largura. Essa área é especial, tem regras para ocupação, uso do solo e atividades econômicas. Ou seja, é uma região estratégica para o país. E por que isso tudo é tão importante? Primeiro, porque as fronteiras definem soberania. Segundo, porque garantem o controle sobre recursos naturais e biodiversidade. E, claro, porque há desafios enormes: fiscalização de áreas tão extensas, combate ao contrabando, imigração ilegal e tráfico. Então, resumindo, o Brasil tem fronteiras enormes, tanto na terra quanto no mar, com regras específicas para cada uma, desafios de fiscalização e grande importância estratégica para o país.